amém? Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Abra o seu coração para que você possa receber a palavra de Deus nesta noite. Amém? É importante estarmos com os nossos corações abertos. Glória a Deus. O vale de ossos secos, o texto aponta a situação espiritual da nação de Israel. Amém? O texto aponta a situação espiritual da nação de Israel, de toda a nação de Israel. A situação como num todo, espiritual, da nação de Israel, havia atingido os mais altos níveis de caos de espiritualidade, o mais alto nível de insensibilidade a Deus. O povo já não sentia mais a presença de Deus, mesmo se o Senhor se aproximasse deles, eles não conseguiam mais sentir a presença de Deus. A situação espiritual deles era tão crítica que não havia mais cura. Você está me ouvindo? Diga amém. Não havia mais cura, de modo que era tão crítico que a ilustração que o texto nos aponta era um vale de ossos secos, totalmente secos, e o texto diz sequíssimos, um vale totalmente cheio de ossos secos. Os sacrifícios para Deus perderam totalmente o valor. Não havia mais graça, não havia mais valor algum sacrificar para Deus alguma coisa. A situação de toda a nação de Israel era de um caos espiritual total. E o vale de ossos secos nos ensina acerca disso. E é interessante que o Senhor expõe essa condição para que possamos, de uma maneira que nós podemos visualizar, trazer isso aos nossos pensamentos e visualizar. Na verdade, o texto está apontando como que Deus estava vendo aquele povo. Amém? Deus estava vendo aquele povo seco, um vale de ossos secos. Glória a Deus. Mas eu não quero pregar sobre o vale de ossos secos. Eu quero chamar a sua atenção ao texto. Porque, preste atenção que o texto diz assim, o texto inicia dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Diga comigo, a mão do Senhor. Glória a Deus. Então observe que no meio daquele vale começou a acontecer ali
movimento muito forte naquele vale. Era a mão do Todo-Poderoso, mudando características, mudando as formas, trazendo à tona novas possibilidades. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Perceba que a mão do Todo-Poderoso estava ali sobre o vale. É o tema da mensagem, a mão do Senhor sobre o vale. Glória a Deus. Se a mão do Senhor está sobre o vale, algo sobrenatural irá acontecer. Você acredita assim? Diga amém. A sua esperança está firmada no Senhor? Então, ainda que esteja um vale de ossos secos, a mão poderosa de Deus fará um mover espiritual grandioso que vai mudar as estruturas de uma forma assustadora, que você vai encher a sua boca de riso. Bendito seja o Senhor para sempre. Você tem fé para acreditar nisso? Diga amém. O texto diz que a mão do Senhor estava sobre aquele vale. E a mão do Senhor estava sobre a vida do profeta, a mão do Senhor estava sobre os ossos secos, a mão do Senhor estava ali sobre aquele vale, sobre a vida do profeta, sobre os ossos. Isso indica que a possibilidade do milagre acontecer era patente. Por que era patente? Porque a mão do Eterno estava sobre o vale. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Presta atenção, porque todos achavam que Deus havia se esquecido do seu povo, que Deus havia os abandonado. Olha aqui para mim, mas a mão dele estava sobre o vale. Aleluia, a mão dele estava sobre o seu povo. A situação era caótica de fato, mas a mão de Deus pode operar milagres, pode operar sinais e maravilhas. A mão do Eterno fará coisas grandes. Glória a Deus. Mão aqui, presta atenção aqui, mão aqui no texto não é simplesmente a parte superior do corpo, que vai do punho até a extremidade dos dedos. Não, mão aqui é o domínio, é a expressão de poder. Mão aqui é o trabalho sobrenatural sendo executado pelo Eterno. Glória a Deus. Então a mão do Senhor ali no vale não é a parte do corpo, do punho até a extremidade dos dedos. Não. A mão do Senhor ali é o domínio do Eterno sobre os ossos secos. O poder do Eterno sobre os ossos secos é o poder de Deus. E Deus vai aonde você não pode ir. Você está entendendo? Diga amém. O Senhor faz aquilo que você não pode fazer. O Senhor opera aonde você não pode operar, porque Ele é Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. Nós não podemos perder as esperanças em Deus, porque a sua mão está sobre nós. Aleluia. Você acredita que a mão de Deus está sobre a tua vida? Abra a sua boca para glorificar ao Senhor, porque a mão do Todo-Poderoso estava ali para mudar a situação daquilo que era impossível. Eu creio que Deus, Ele pode fazer o impossível. E eu quero incentivar a tua fé nesta noite, para que você acredite no Deus do impossível. Eu quero que você abra o seu coração nesta noite e creia que se a mão do Senhor estiver sobre a tua vida, você vai caminhar e será um vitorioso. Se a mão do Eterno estiver sobre a tua vida, você vai alcançar vitórias e grandes vitórias, porque a mão de Deus que me dá vitória, que me sustenta e te sustenta. Glória a Deus. A mão do Senhor estava ali sobre o vale. E o texto diz, no versículo 1, que a mão do Senhor conduz o profeta. Diga comigo, conduz o profeta. Diga, a mão do Senhor conduz o profeta. Então perceba que o profeta, ele não vai ali sozinho. Não. O texto diz que a mão do Senhor levou o profeta até o vale. A mão do Senhor levou o profeta até o vale.
A mão de Deus levou ele para que ele pudesse entender a situação, para que ele pudesse reagir. Você está entendendo o que é que Deus está fazendo na sua vida? O Senhor vai mostrando a situação, vai te levar a mostrar a situação. Não é para você ficar assustado e desanimado, não. É para que você entenda que não é a mão de Deus que está mostrando para você, para que você tome um posicionamento diante do Eterno, porque grande é o Senhor. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Tem fé aí para acreditar no Senhor? Então foi a mão de Deus que levou ele ali. Entenda uma coisa: quando a mão de Deus nos conduz a um determinado lugar, é porque Deus tem um projeto que você não entende, que eu não entendo, que nós temos dificuldade muitas das vezes de visualizar e entender qual é a intenção de Deus. O profeta Ezequiel, ele chegou naquele vale, ele estava perdido, ele não entendia absolutamente nada. Ele chegou em um vale com um monte de ossos sequíssimos, e ele diz: eu fui até o vale, conduzido pela mão do Eterno, e olhei para aquilo, era um monte de ossos secos. O que faz um monte de ossos secos? Nada. Mas é um ambiente de caos, é um ambiente de escassez. Como disse a pastora Elisama aqui, é um ambiente de escassez total. Mas escute uma coisa: a mão do Senhor, a mão do Todo-Poderoso, levou o profeta até o lugar de escassez para operar um grande milagre. Quantos acreditam? Levante a sua mão de glórias ao Senhor, porque Ele está aqui. E eu creio que a intenção de Deus é fazer algo sobrenatural. Agora entenda, primeiro a mão dele vai te levar para o vale, para que você visualize uma situação caótica. Não é toda vez que Deus vai levar a gente para um lugar e o lugar vai ser bonito. Mas olha aqui para mim, você é crente para Deus te levar a um vale de ossos secos e você permitir que o milagre de Deus aconteça? Aleluia. Você tem fé para isso? Porque Deus pega o profeta Ezequiel, a mão do Senhor ali no vale, pega o profeta Ezequiel e leva ele para o vale. Aleluia. Ele sem nada a entender, numa situação caótica, de repente Ezequiel diz assim: Senhor, eu sei que o negócio está feio, mas o que Deus quer fazer, você não entende. Aleluia. O que Deus quer operar, você não entende ainda, mas continue acreditando. Levante a sua mão e adore, porque Deus fará algo sobrenatural que vai marcar a história. Bendito seja Deus, porque o Senhor é poderoso. Nós cremos num Deus que é eterno, que é poderoso e que grandes coisas Ele pode fazer. Aleluia. A mão do Senhor conduz o profeta. Veio sobre mim, diz o texto, o agente que seria o canal para aquele mover de Deus ali era o profeta. Diga comigo, era o profeta. Presta atenção aqui. O vale era assustador, mas a mão de Deus levou o profeta até ali. Amém? Porque Deus precisava usar um agente para, através dele, operar o milagre naquele vale. Ei, olha aqui para mim. Você é esta pessoa que Deus quer usar para fazer algo sobrenatural, e você precisa entender. Levanta a sua cabeça no meio da escassez e creia. Olhe para o céu, porque não é a sua mão que faz, é a mão do Eterno que está sobre o vale. Bendito seja Deus. Abra a sua boca e glorifica Ele, porque não é a sua mão, não depende da minha mão e nem da sua, mas é a mão do Todo-Poderoso que está sobre o vale. E se a mão do Senhor estiver sobre a sua casa, sobre a tua vida, sobre esta casa, sobre este ministério, algo sobrenatural irá acontecer. Aleluia. Abre a tua boca e comece a profetizar sobre a tua vida. Abre a tua boca e comece a profetizar, porque o Senhor é o dono da sua vida, é o dono da sua obra. Aleluia. E Ele falar algo sobrenatural. A questão é que a gente quer entender tudo,
Não é assim? A gente tem essa questão exclusivamente nossa. Nós queremos entender tudo. Vamos ali, missionária Raquel. Para quê? Por quê? Como? Onde? A gente quer entender tudo. A nossa dificuldade é querer entender tudo. E Deus, Ele não se importa em fazer com que nós entendamos tudo. Senão os céus não estariam ocultos dos nossos olhos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Existem coisas que são particular de Deus, e Ele vai revelar aos seus, aqueles que creem, à medida que o Senhor quer, e não é à medida que você quer. Aleluia. Então qual é a nossa postura? Qual que deve ser a nossa postura? Ainda que não vale, sem entender nada, não vale de ossos secos, um ambiente de escassez, entenda, olhe para os céus, a mão do Eterno está sobre o vale, aleluia, e algo sobrenatural Ele fará acontecer, porque Ele é Deus. Glória a Deus. O agente daquele mover sobrenatural, que ele não sabia nada, era o profeta. Deus quer levar você para ter uma experiência incrível. Você está pronto para isso? Você está pronto para ter uma experiência incrível com Deus? Você está pronto? Porque o profeta não estava entendendo nada. Nós sabemos o enredo da história, nós sabemos o início, o meio e o fim, mas ele não sabia de nada. Ele não sabia de absolutamente nada. Ele foi levado àquele vale. Ezequiel, ele não se programou para ir àquele vale. Deus pegou ele e levou àquele vale. Ei, para de reclamar na situação, porque você não entende mesmo. Deus leva-nos a lugares que nós não entendemos, mas deixa a soberania nas mãos dele, e adore a ele por isso, porque ele tem o controle, ele tem o poder, ele está presente, a mão dele está presente, ele está operando, ele te trouxe até aqui, ele cuidou de você até aqui, ele guardou você até aqui. Não faça como Israel, que caminhou no deserto, a nuvem de Deus estava sobre ele de dia, numa fumaça, numa coluna de fumaça, e à noite era uma coluna de fogo, e o povo não entendia. Debaixo daquela magnitude e daquele milagre intenso todos os dias, o povo reclamava e não entendia a provisão do Eterno. Olhe para mim aqui, a mão de Deus está sobre a tua vida. Abra a tua boca e adore. Permita Deus operar, permita que o Senhor use a tua vida para operar o milagre neste vale de ossos secos. O cenário era pouco provável, onde tudo era duvidoso. Ei, olha para mim aqui. O cenário era pouco provável. Não tinha nada ali, absolutamente nada ali, a não ser ossos secos. Milhares de ossos secos. Porque dali Deus fez um grande exército. Então existia ali milhares de ossos secos, revirados. Sabe o que é o pior? Estava tudo revirado. O vale estava cheio de ossos. E os ossos estavam totalmente revirados. Ei, não dava para entender quem era de quem. Ali não. Ezequiel olhou para aquilo, meu Deus, o que é isso? Você não vai conseguir entender determinadas coisas, mas continue crente. O Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Eu quero aumentar a sua fé nesta noite, para que você entenda nesta noite. Não dava para entender aqueles ossos, quem era de quem, mas Deus estava ali, pronto para operar um sobrenatural, e precisava apenas de um profeta,
apenas de um homem. Olhe para mim aqui, não tinha 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, não. Era Deus e o profeta. É você e Deus vai fazer algo sobrenatural. Levante a mão e receba. Você tem fé para receber isso aqui? Porque é você e Deus, e o sobrenatural vai acontecer. Oh, glórias ao nome precioso do Senhor, porque a mão de Deus estava sobre aquele vale. Bendito seja Deus. Deus precisava de 300 como na época de Abraão? Não. Deus não precisou dos 318, nem dos 300 na época de Gideão, nem de Abraão. Era um homem, um profeta. Diga comigo, um profeta. Apenas um profeta. A mão do Senhor conduziu ele até o vale. Para que a mão de Deus possa me conduzir. Olhe para mim aqui. Eu preciso ter algo com Deus para que a mão dele me conduza. Você está me entendendo? Diga amém. Não é qualquer um que tem essa possibilidade, ou que dará essa possibilidade a Deus, de levar ao vale e operar o sobrenatural no vale. Não é qualquer um. Deus pega o profeta Ezequiel, um homem temente a Deus, que fazia menção do nome do Senhor, que honrava o nome do Senhor. Então a mão do Senhor pega ele e leva para o vale. E se prepare, Ezequiel, porque é algo sobrenatural. Os teus olhos verão e nunca mais tu vai esquecer o que os teus olhos irão ver aqui nesse vale. Bendito seja Deus para sempre. Você acredita que o Senhor tem algo especial para você? Aleluia. Abre a sua boca e comece a declarar sobre você algo sobrenatural de Deus. Abre a sua boca e comece a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a profetizar, porque assim te diz o Senhor: esses ossos irão reviver. Oh, glórias ao nome bendito de Jesus. O profeta não sabia o que iria acontecer. Ele apenas obedeceu aos comandos para que profetizasse. O que Ezequiel precisava fazer ali naquele vale? Diga comigo, profetizar. Abra o seu entendimento aí, em nome do Senhor. Deus leva o profeta para um vale. E o que é que Ezequiel tinha que fazer? Profetizar. Quem faz é Deus, não é você. Olhe para mim. Não é a tua mão, é a mão dele. Não é a sua capacidade, é a capacidade dele. Ele tem um compromisso com aquele que é dele. Aleluia. Você está me entendendo? Diga amém. O Senhor firmou um compromisso contigo. Quantos têm compromisso com Deus? Levante a sua mão e glorifique a Ele. Porque se você tiver compromisso com Ele, a mão do Eterno estará sobre a tua vida. E o milagre irá acontecer. O sobrenatural irá acontecer. E você só precisa profetizar. Não vai depender do seu dinheiro, profetiza. Não vai depender da sua capacidade, profetiza. Não vai precisar dos teus dotes, profetiza. Profetiza, homem de Deus, profetiza, mulher de Deus, porque a mão do Eterno está sobre o vale. Aleluia. A mão do Eterno está sobre o vale, e os ossos irão ressuscitar para a glória do Eterno. O espanto do profeta não impediu que o milagre acontecesse. Você está preparado para isso? Tem pessoas que elas, no meio do espanto, elas travam. E às vezes demoram dias para destravar aquilo que travou. Eu vou repetir de novo. Tem pessoas que visualizam o espanto e trava. E durante
durante esse tempo que fica travado, ele vai brigar com Deus. Ele vai questionar com Deus. Ele vai entrar em questionamentos com o Eterno. Será que é? Será que não é? Para que isso? Por que isso? Embora isso, precisa disso. O espanto de Ezequiel não impediu que o milagre acontecesse de imediato. Você está entendendo isso? Diga amém. Aleluia. Ainda que você fique espantado com tudo que está acontecendo, permita, creia, profetize. Olhe para mim aqui de novo. Permita, creia, profetize. Olhe para mim, permita, acredite, profetize, porque a mão de Deus está sobre o vale, a mão do Senhor fará um milagre. Adore a esse Deus eterno, aleluia, porque Ele veio aqui nesta noite para te dizer que a intenção dele é de fazer um grande exército desse vale de ossos. Eu creio, aleluia, eu creio, bendito seja o Senhor, porque Ele fará um grande exército no meio desse vale de ossos secos, porque a mão dele sobre o vale. A mão do Senhor traz esperança. O versículo 11 diz assim, a parte D dos versículos, o texto diz assim: então eles, eis que dizem, olha o que o povo estava dizendo, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, morreu a nossa esperança, nós estamos cortados. Qual era o pensamento do povo? Não tem mais jeito para nós. Era só você olhar e ver um vale de ossos, tudo amontoado, fora do lugar. Não dava para discernir, porque as esperanças já não existiam mais. Ei, as esperanças não existiam mais. É aí que a mão de Deus vai operar o milagre. Você tem fé para receber isso aqui? Aleluia. Ainda que as esperanças não existam mais. O texto diz, eles diziam, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Os ossos se secarem, isso é uma condição de um espírito abatido. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, estar com os ossos secos significa que a pessoa está com o espírito abatido. E se você está com o espírito abatido, você não consegue ânimo para nada, nem para você mesmo, quanto mais para os outros. Mas ainda que teu espírito esteja abatido como ossos secos, a mão do Eterno está aqui sobre a tua vida. É a mão de Deus que fará. Abre a tua boca e profetize. O que você tem que fazer? Profetizar. Porque se você profetizar, o milagre vai acontecer. Se você profetizar, vai vir. Está vindo ânimo aí para você, receba. Está vindo ânimo, receba. Vem ânimo de Deus aí sobre a tua vida. Então receba ânimo do Eterno. O Espírito de Deus vem com ânimo sobre a tua vida. Oh, aleluia! Bendito seja Deus, porque a mão do Senhor está aqui sobre a sua igreja. Glórias ao nome bendito do Senhor. O abatimento de espírito era visível. O que faz um vale de ossos secos? Não canta mais, porque não tem mais esperança para isso. Não adora mais, porque não consegue mais viver tal esperança. O espírito está abatido, então os ossos estão secos. Porque se o espírito estiver abatido, os ossos se secarão. É assim que a palavra de Deus diz. Se o espírito estiver abatido,
os ossos irão se secar. É por isso que Deus leva o profeta para um vale de ossos secos. Deus estava dizendo: olha, o meu povo está com o espírito abatido e não tem mais ânimo, porque a esperança deles morreram. Mas nesta noite a mão de Deus vai operar o milagre. Se você crê, eu profetizo sobre a tua casa, sobre este ministério, sobre a tua vida. A mão de Deus operará o milagre. Bendito seja o Senhor. E o Senhor dará vigor ao seu povo novamente. Oh glória! O Senhor levantará um grande exército para a honra e glória do seu nome. A mão do Senhor produz milagres ali no vale. Versículo 7 e 8 diz assim: então profetizei. Então o quê? Então profetizei como se me deu ordem. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um reboliço e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, oh glória. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele por cima deles, mas não havia neles o espírito, porque começou um processo. Ei, olhe para mim aqui, está começando o processo. Abra sua boca, levante a sua mão e receba. Está começando um processo, e o processo é espiritual. Você não entenderá tudo, mas o processo espiritual, ele começou a acontecer, porque a mão de Deus está no vale, a mão do Eterno está no vale, para operar o sobrenatural, aleluia. E os ossos começaram a se movimentar. Ei, arecamandara, começa a escutar o ruído aí, você não entende nada, mas começa a escutar o barulho. Deus está movimentando aí, o Espírito de Deus está movimentando ao teu favor, aleluia. E ouve-se um barulho no meio dos ossos, ouve-se um barulho, e é interessante que o barulho que houve no meio dos ossos estava organizando os ossos que estavam desorganizados. Não tem coisas que estão desorganizadas? O barulho de Deus vai organizar tudo aquilo que está desorganizado. Aleluia. Você acredita nisso? O barulho era com uma intenção. O barulho era intencional. E Deus abre os olhos do profeta e ele começa a ver um osso indo e encontrando outro osso e formando o esqueleto. E já não era mais um monte de ossos bagunçado, não. Ele começa a ver um exército de homens em pé, de esqueletos em pé. E Ezequiel continua observando, e ele diz que começou a carne, os tendões crescerem sobre os ossos, e depois a pele começou a cobrir todos os músculos que estavam aparentes, aleluia. E aquele exército de homens estava ali prontos, aguardando o Espírito de Deus soprar sobre a vida deles. Ei, permita que o profeta assopre, permita que o processo inicie na tua vida. Abra a sua boca e comece a adorar e a glorificar, porque o Deus dos milagres, o Deus eterno, a mão dele está sobre você, e já começou o rebuliço a acontecer, aleluia. Você não vai entender muita coisa no meio do barulho do rebuliço, mas pede para Deus abrir os teus olhos espirituais. Você vai ver o osso procurando o seu osso e se juntando ao seu osso, e daqui a pouco você vai ver o esqueleto de pé, e daqui a pouco você vai ver a carne subir sobre os ossos e se juntar, e a pele sobre ela, e um grande exército Deus está preparando nesse processo.
Você ainda tem fé para acreditar nisso? Essas coisas não podem acontecer com qualquer um. Jamais. A Bíblia diz que aquele que não tem fé, é impossível agradar a Deus. Essas coisas acontecem com quem tem fé, irmão. Escute isso. A mão do Eterno estava ali, e ele precisava de alguém que conseguisse enxergar a sua mão ali, sobre aquele vale. Feche os teus olhos. Visualize a mão de Deus sobre a sua causa. Visualize a mão de Deus sobre o teu problema. Visualize a mão de Deus sobre o vale. Visualize a mão de Deus sobre a tua vida, porque vai começar um processo. Entenda que o processo vai começar e Deus vai fazer um mover do Espírito de Deus vai começar a acontecer na tua vida. Na primeira etapa os ossos se juntam, na segunda etapa a carne e a pele, e na terceira Deus vai soprar dos quatro ventos o Espírito de Deus e trazer vida. Tem vida